Bem-vindo à Voz do Grimório. Viagem no tempo. Um conceito muito explorado em diversos tipos de obras midiáticas e literárias. Livros, filmes, séries, histórias em quadrinhos. Todas essas obras expressam a fascinação humana por algo tão inexplicado, mas simultaneamente repleto de poder e mistérios. Assim como o homem sonhava em conhecer a Lua nos séculos XIX e XX, expressando esse desejo de forma melancólica, o homem sempre quis dominar a capacidade de manipular o tempo a seu favor, seja para corrigir um erro do passado ou ver, sei lá, o resultado da loteria no futuro. Fico feliz, ou talvez nem tanto, em lhe informar que isso já é uma realidade. Eu conquistei o que muitos sonharam: construir uma máquina do tempo. Bom, não é bem uma máquina se você for minucioso a considerar os conceitos e detalhes, porém é um artefato funcional e, sinceramente, eu não tive muito tempo de pensar em um nome mais criativo ou técnico. Mas não me culpe. Você não sabe a euforia que eu experimentei ao ver o resultado de décadas e décadas de pesquisa e trabalho dando certo. Eu não tive apoio de nenhuma universidade, instituição privada ou organização não governamental, apesar deles elaborarem propagandas de incentivo ao progresso e ao desenvolvimento, se recusaram a acreditar no meu projeto. Todavia, eu não guardo rancor. É compreensível a descrença dos ignorantes perante algo tão complexo quanto a minha criação. Por conta disso, fui obrigado a usar de minha herança e reservas para custear as compras de materiais, equipamentos, aluguel de laboratórios e contratação de ajudantes, consultores, físicos, engenheiros e trabalhadores braçais. Malditos imprestáveis gananciosos. Fingiam apoiar minha causa, mas assim que o pagamento atrasava, inventavam as mais mirabolantes desculpas para abandonar o projeto. Como se seus problemas pessoais fúteis fossem mais importantes que a minha obra-prima. Enfim, não há motivos para desperdiçar tempo explicando o princípio de funcionamento do meu dispositivo. De qualquer forma, eu duvido que você conseguiria compreender. O importante de fato era o meu objetivo. Eu não buscava fama ou lucro, muito menos alterar a linha do tempo para o meu benefício próprio. Em verdade, minha verdadeira intenção era viajar ao futuro e, assim como quiseram muitos curiosos, testemunhar com meus próprios olhos o que aguarda a humanidade. Entretanto, o que eu vi dilacerou completamente todas as minhas expectativas. Após várias semanas de observação, não foi difícil constatar os males que assolaram o que era para ser um futuro próspero para a humanidade. Nada de avanço da tecnologia, superação das diferenças entre as sociedades ou desenvolvimento de fontes de energia sustentáveis. Ao invés disso, consumismo inconsciente e desenfreado, esgotamento dos recursos naturais, acirramento dos conflitos geopolíticos, comprometimento dos ciclos biogeoquímicos do nitrogênio, oxigênio e água, poluição, magnificação trófica, eutrofização artificial e crise de abastecimento. Em outras palavras, fome, sede e guerra. Eu tinha de fazer alguma coisa. Não podia deixar milênios de desenvolvimento do Homo sapiens serem arruinados pelos caprichos de poucas gerações. Minha missão era perigosa, porém clara: voltar no tempo e modificar o curso dos acontecimentos. A história nos ensinou que são muitos raros os casos em que uma pessoa sozinha consegue influenciar toda uma nação ou o mundo inteiro. Porém, é possível. Após realizar diversos estudos e pesquisas de história, disciplina que eu não estudava há anos, cheguei à conclusão que o melhor período para atuar seria em 1955, 2 anos após a morte do líder soviético Joseph Stalin.
Meu plano era demonstrar ao povo soviético as atrocidades cometidas por Stalin e usar de sua queda para propiciar minha ascensão. De fato, eu me tornei um militante político, organizei manifestações, sindicatos e não tardou para me juntar ao Partido Comunista. Eventualmente, após alguns difíceis anos, assumi o poder daquela nação com enorme potencial, mas ao mesmo tempo tão fragilizada. Usufruí de meus conhecimentos dos acontecimentos históricos do século XX para conduzir as melhores políticas de governo. A população sempre vai apoiar seu líder enquanto seus desejos forem satisfeitos. O mesmo vale para políticos e elites. Assim que consegui poder bélico suficiente, ordenei o ataque ao maior dos inimigos, os Estados Unidos da América. Pode-se dizer que foi uma verdadeira Terceira Guerra Mundial. Os países do bloco capitalista não iriam se render tão facilmente. De fato, eles possuíam a vantagem. Entretanto, com o meu conhecimento, fui capaz de conceber a arma definitiva antes mesmo de Robert Oppenheimer, a bomba atômica. Após explodir Washington, a vitória se tornou fácil. Parando para pensar, eu tive de sacrificar milhões de vidas para proteger bilhões. Eu não lidei tão bem com isso de imediato, mas foi uma decisão necessária que apenas um bom líder seria capaz de tomar. Com as duas superpotências mundiais sob meu domínio, tornei-me, basicamente, o governante mundial. Em seguida, coloquei em prática o meu verdadeiro plano. Sob regimes republicanos socialistas, o progresso tecnológico das nações foi retardado. Sem o estímulo do lucro e sem o incentivo estatal, ninguém estava disposto a investir seriamente em novas tecnologias. Meu objetivo com isso, é claro, era impedir a globalização e o consumismo desenfreado das grandes nações neoliberais, responsável pela futura escassez de recursos, aquecimento global e incontáveis guerras. Quem diria que eu faria um trabalho tão bom? Por um tempo, considerei que talvez eu estivesse destinado a isso. Incontáveis líderes surgiram ao longo da história humana, clamando serem a salvação para seu povo. Alguns até mesmo se proclamavam acima de seres humanos comuns, como os deuses reis do Egito Antigo. Entretanto, nenhum deles era divindade alguma. O Egito Antigo caiu, assim como diversas outras grandes civilizações. Todos falharam, inclusive aqueles que se opuseram a mim. É realmente intrigante pensar que ninguém jamais foi capaz de unir todos os povos sob uma única bandeira, uma única nação. Não foi por falta de tentativas, é claro. Os persas travavam guerras contra outros povos com o ideal de conquistá-los e assimilá-los. Por fim, formariam um único reino. O mesmo vale para o Império Romano ou os macedônicos liderados por Alexandre o Grande. Mas, no fim, apenas eu fui capaz de tornar real tal façanha. Dessa forma, eu vi nas minhas mãos a oportunidade de fazer do mundo um lugar melhor, livre das disputas de poder e do progresso insustentável. Tudo parecia bem. Apesar do sentimento de derrota dos cidadãos de países conquistados, tratei de providenciar assistência a todos, não apenas no que se refere aos danos causados pela guerra e na assistência das famílias que, lamentavelmente, perderam seus entes queridos nas batalhas ou no incidente com a bomba atômica. Com a convocação de uma nova Assembleia Constituinte, garanti que todas as novas leis universais seriam justas e eficazes. A mudança seria muito drástica em países com culturas muito diferentes. Portanto, houve um processo de transição para que as pessoas se acostumassem com a nova ordem mundial. Com o passar dos anos, as pessoas eventualmente começaram a notar minhas boas intenções e a natureza dos meus atos.
Não houve discriminação com nenhuma localidade da Terra, seja um local onde haja europeus, asiáticos, americanos, africanos ou o que quer que seja. Nenhum povo recebeu privilégios em relação aos outros. Mas para que essa nova sociedade funcionasse, a formação de grupos isolados e sentimentos de rivalidade entre povos era intolerável. A propaganda do Estado foi realmente eficaz em disseminar ideais de união e, inclusive, em estabelecer uma boa imagem minha. As pessoas finalmente começaram a me entender e a aprovar o meu governo. Por um momento, eu finalmente senti um alívio. O pior já havia passado. O novo mundo já vigorava sem resistências e sem ameaças de ser destruído ou revertido para seu caótico estado original. Ou pelo menos foi o que pensei. Visualizando esses estranhos eventos novamente na minha memória, me questiono se tudo realmente foi real ou se minha sanidade foi afetada pelas múltiplas viagens no tempo. Talvez a exposição a tamanha quantidade de energia, uma gama de partículas desconhecidas e a distorção do espaço-tempo tenham prejudicado de alguma forma minha percepção da realidade. Ou talvez não, sinceramente eu não ligo mais. A questão é que soldados e agentes do meu governo começaram a encontrar vestígios de distorção temporal ao redor do mundo. Claro que nenhum deles soube do que tratava, mas é bem claro para mim. Objetos que não deveriam existir nessa linha do tempo apareceram subitamente nos locais mais aleatórios. Veículos, computadores, celulares, armas e até mesmo shopping centers inteiros. Isso não deveria estar acontecendo. Será que minhas viagens provocaram uma falha nas leis que regem nossa realidade? Ou talvez isso seja obra de outros viajantes no tempo? Se parar para pensar, até que faz sentido. É bem ingênuo de mim acreditar que fui o único capaz de conceber uma máquina do tempo. Alguém pode ter realizado o mesmo feito no futuro dessa linha do tempo, ou talvez até na minha linha do tempo original. Podem ser pessoas dispostas a desfazer o que fiz. Droga. Até onde eu sei, pode ser que exista uma organização responsável por fiscalizar o tempo e punir aqueles que o perturbam. Eu fiz uma alteração muito grave na história e as consequências estão surgindo. Não consigo explicar o surgimento dessas anomalias, apenas supor e, infelizmente, estou supondo o pior. Podem estar vindo atrás de mim, para me matar, me torturar, me prender em alguma prisão para impedir que eu faça novas viagens no tempo ou Deus sabe o que. Querem desfazer o que fiz. Eu vejo vultos à noite, ouço passos, vozes. Eu não tô seguro. Não importa a quantidade de guardas que me protejam, quantos detentores de poder já foram assassinados? Benito Mussolini, Francisco Ferdinando, John F. Kennedy. Por que razão seria diferente comigo, aquele que conquistou todo o mundo? Sou apenas um grande alvo vagando sozinho, o inimigo de incontáveis opositores. Eu não posso mais viver com esse medo. Eu tentei, mas é impossível. Minha mente já não funciona como antes. Não consigo me concentrar nas minhas tarefas. Tenho dificuldade até mesmo para pronunciar meus discursos sem gaguejar. As vozes na minha cabeça não param, não me deixam em paz. Sempre sussurrando, tentando me convencer de que todos estão contra mim e que devo atacar antes que me ataquem. Não quero me tornar um monstro como Stalin ou Hitler. Não vou retalhar inocentes. É por isso que tomei essa decisão. Irei tirar minha própria vida. Porém, não pode acabar assim. Eu fiz um trabalho e eu não vou permitir que ele seja desfeito. Não vou permitir que aquele futuro apocalíptico que vi se concretize, que tantas pessoas sofram. Se o mundo não pode funcionar nessa nova realidade, então não haverá nenhum mundo. Isso parece muito radical, eu sei, mas é o certo. Eu estou livrando as pessoas de seu sofrimento. Se eu simplesmente abandoná-las, tudo voltará a ser como era antes. As guerras, a desigualdade, a fome. E isso não pode ocorrer. Eu ordenei aos pesquisadores das Forças Armadas para criarem uma nova bomba atômica.
uma que possui um alcance de destruição global. Sob o pretexto de defesa contra alguma possível ameaça, o projeto está finalmente concluído. Eu o chamo de Projeto Armageddon. É aqui que este meu relato se encerra. Eu usarei a máquina do tempo logo em seguida, uma última vez, para enviar esta carta ao meu eu do passado. Talvez, com esse conhecimento, ele seja capaz de se preparar melhor e quem sabe obtenha o sucesso que eu não consegui. Caso ele também falhe, ele pode fazer o mesmo que eu e compartilhar seu conhecimento adquirido com nossa versão do passado novamente e assim sucessivamente. Talvez alguma versão minha, com o conhecimento de todas as nossas versões, seja capaz de concluir nosso trabalho. Mas se você está lendo isso, desejo-lhe boa sorte. Por favor, eu lhe imploro, salve esse mundo condenado.